E me fala, Uhum. o que é a collage? Então, a colagem é poesia, né? A colagem é poesia e é uma linguagem. E uma linguagem de... Dentro do surrealismo a gente fala que a colagem é a linguagem do desejo, mas também é uma linguagem de descontinuidade. É um encontro com as imagens, né? Um exercício também. Porque a colagem em si, como técnica somente, como aplicação de material, ela é algo que já existe há muito tempo. A colagem, como a gente entende dentro do movimento surrealista, ela começa em 1918 com Marx Ernst, e ela é um exercício de se colocar no mundo, né? De estar em relação com as coisas. Vocês viram, né? Que ele faz uma atividade de collage, não é colagem. Há uma diferença e eu aprendi isso conversando com ele. Conta pra gente qual é a diferença entre colagem e collage, que é o que você exerce. Dentro do movimento surrealista, o Sérgio Lima, que é um dos divulgadores e um dos que organizou a primeira exposição do movimento surrealista em 67 no Brasil, ele faz essa distinção entre a collage, com a grafia em francês, que seria esse exercício de estar em relação com os objetos, com a vida, com o mundo, da colagem, que seria a aplicação de material sobre o material com a cola, por exemplo, né? Então, se a gente pensar na primeira evidência de colagem que a gente tem histórica, é uma ponta de flecha Neandertal colada com uma seiva num pedaço de um galho, né? Então, a humanidade sempre usou substâncias para fazer aplicação de material em material e produzir essa colagem. Em 1918, quando o Marx Ernst estava ali no meio da Primeira Guerra, e havia um excesso, a revolução tecnológica também permite um excesso de material impresso sendo publicado, ele pega um catálogo de vendas de uma loja e começa a recortar e rearranjar aqueles elementos, e nesse exercício ele tem uma revelação, que seria esse processo de encontrar uma imagem nova trabalhando com signos existentes. Então essa colagem, do jeito que a gente entende no movimento surrealista, é a prática desse exercício, da busca de uma imagem nova com os elementos gráficos ou fotográficos. É um tipo de uma comunicação, não é? Seria um pouco anterior à comunicação, porque o que acontece, esse processo, a gente podia pensar o seguinte, se você pensar que as relações entre as palavras não se limitam às relações gramaticais, certo? De onde vem um significado novo no uso de uma palavra? Se você pensar que as palavras, os fonemas são sempre os mesmos, mas a combinação entre eles, que é o que acontece numa poesia, é que faz surgir o novo. A colagem é a mesma coisa, só que com os elementos visuais. Então esse surgir do novo, ele antecede essa comunicação. Você surge o novo e aí você pode talvez comunicá-lo, né? Isso mesmo. A comunicação sem palavras. Sem palavras. A colagem seria como um haikai com imagens. Talvez sim. Talvez. O haikai, eu acho que sim, se a gente pensar ela como um jogo, sim, porque também é interessante pensar que a colagem também tem essa característica do jogo. Como o haikai tem as suas limitações, se a gente pensar no jogo como um espaço de prazer delimitado e com regras, sim. A gente fazia uma palavra.